Yay, people! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Do lado de cá, André X. E eu tô aqui porque já faz algum tempo que eu tava procurando uma outra forma de me comunicar com vocês, uma outra forma de fazer vlogs. E eu tava um pouco insatisfeito com a plataforma do YouTube. É uma plataforma que boicota a gente, que a gente não consegue entregar os vídeos para as pessoas da maneira que a gente gostaria. E eu tô encontrando aqui um engajamento maior, eu tô encontrando aqui uma galera interessada naquilo que eu tô falando. Então eu vou estar focando os meus vídeos aqui no Instagram e no Facebook, na minha fanpage, né? E sem mais enrola, hoje eu tô aqui para falar de um tema que já faz algum tempo que muita gente me pergunta, e esse tema é o seguinte. Então, sem mais delongas, a gente vai entrar no assunto agora. Roda a vinheta. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. O como eu cheguei na Umbanda. Eu nasci num lar católico, como a maioria dos brasileiros, mas desde criança eu apresentei determinadas características um pouco diferentes. Eu conversava com pessoas que não estavam no mesmo ambiente, eu via coisas que outras pessoas não viam, e a princípio as pessoas achavam que isso era uma questão de imaginação. E a gente foi lidando com isso. Normalmente, desculpa, a gente me distrai com a formiga, eu tenho um pouquinho de déficit, tá? Até um determinado momento onde eu tive a minha saúde sempre um pouco frágil, né, debilitada, e lá pelos meus 7 anos eu tive um problema muito sério de pulmão. Eu tive sequências de pneumonias, e essas pneumonias eram intratáveis. A gente chegava no médico, eu ficava internado, tomava remédio, não resolvia muita coisa, voltava para casa, daqui a um tempinho eu estava lá novamente. E nessa especificamente eu precisei fazer punção, precisou tirar sangue pus do meu pulmão, e minha mãe estava super preocupada, me levaram de volta para casa e eu tive uma incorporação. E daí as pessoas entenderam que era muito mais do que imaginação, porque minha mãe não frequentava terreiros, muito menos o meu pai, que até hoje ele é super preconceituoso, né? E eu não entendia muito bem naquela época, né? Assim, eu tô contando assim, o que foi contado pra mim depois, né? Essa parte eu não tenho nenhum tipo de memória, eu tenho algumas lembranças vagas, bem vagas, do que se sucedeu depois. Mas basicamente eu comecei a ter as minhas primeiras incorporações, e eram incorporações específicas, porque as entidades elas vinham e elas tinham características específicas de espíritos que vêm na Umbanda. E isso para minha família foi um grande problema, porque meu pai é muito preconceituoso, a minha mãe nessa época ela já estava frequentando começando a conhecer, né, uma outra religião, e eu apareço com uma situação dessas, né? Então todo mundo ficou, e agora, o que a gente faz com isso? E a minha mãe ela ficou muito preocupada, porque esse espírito disse que o meu problema de saúde era sério, era ligado a uma parte espiritual, e que a medicina sozinha não conseguiria resolver, e que ela precisava procurar ajuda. E a única pessoa que ela conhecia era uma benzedeira que ficava na nossa rua. Ela me levou até lá, e essa benzedeira ela não soube o que fazer, né? Estava longe da jurisdição dela. Ela me benzeu e ela disse que aquilo era um caso de mediunidade, e falou para minha mãe que eu precisava cuidar. E a minha mãe falou: eu não sei nem para onde correr, o que eu faço? E ela falou: olha, eu tenho um amigo, ele é do Vale do Amanhecer, e eu vou te indicar ele, vou te passar o telefone, você conversa com ele e vocês veem o que vocês podem fazer. Minha mãe falou com ele, e escondido do meu pai decidiram me levar para uma consulta, na verdade uma sessão. E nisso eu ainda tinha por volta dos meus 7 anos. E me levaram até essa sessão, e lá a minha mãe me falou que eu incorporei novamente, e era um espírito que
que não era da linhagem deles, e eles disseram que eu precisava cuidar, que eu precisava me desenvolver, que eu já era uma criança médium com uma missão. E a minha mãe ficou desesperada, obviamente, porque ela não tinha a menor noção do que fazia até então. Daí a minha mãe resolveu me levar até um outro terreiro, e esse outro terreiro era de candomblé. Quando eu cheguei lá, minha mãe me falou que ela jogou os búzios e descobriu que eu estava em o que é chamado de cobrança de santo, que seria um pedido espiritual para que eu desenvolvesse. E dentro do candomblé são feitos determinados tipos de ritualísticas. E ela pegou e explicou para minha mãe qual era o processo. Eu precisaria ficar recolhido durante 21 dias, afastado da família, para poder fazer esse processo. A situação ficou um pouco complicada porque meu pai nem podia saber dessa situação, mas eu estava numa situação tão delicada que a minha mãe decidiu que ia tentar fazer isso longe dos olhos dele. Então, como meu pai trabalhava, ela disse que eu tinha ficado internado, que não tinha vaga nos hospitais próximos e que foi preciso me trazer para o hospital de Planaltina porque tinha um médico especializado. E assim eu fiquei recolhido durante alguns dias. Não foi o tempo completo, eu não sei exatamente quantos dias, a minha mãe também não sabe me contar quantos dias foi, mas fiquei esse período, né? E nesse período eu fui submetido a alguns rituais que não cabe contar aqui, porque são rituais fechados, são rituais de matriz. Opa! Ai, olha aqui quem tá aqui. Esse daqui é o Rantaro, gente. Desculpa cortar completamente o vídeo, mas é que essa coisinha fofinha é o meu porquinho da Índia, que agora nesse exato momento tá mastigando a minha unha. Minha coisa mais fofa, gente. Minha coisa mais linda. Ai, continua me mordendo. Já dei atenção. Quer mais atenção? Então, atenção. Agora chega, que eu preciso terminar o vídeo. Enfim, então o meu pai descobriu que eu estava nesse período porque ele começou a querer me visitar no hospital e minha mãe sempre correndo do assunto, até o momento em que não tinha mais para onde correr, ela precisou contar e ele ficou irado, ficou muito chateado e decidiu que ia me tirar de lá, né, mesmo sem terminar todas as ritualísticas. Então minha mãe ligou para a mulher, avisou para ela precisou fazer uma preparação lá para que eu pudesse sair e depois disso a minha vida nunca mais foi igual. Depois disso os meus, vamos dizer assim, que os meus sentidos eles se aguçaram de uma maneira absurda. Eu passei a sonhar, eu passei a ver os espíritos com uma nitidez muito forte. Assim, tinha horas que eu não sabia se eu estava conversando com uma pessoa física ou se eu estava conversando com um espírito assim em forma plasmado, né? A gente chama de plasmado quando tem a aparência física de quem ainda está vivo. E minha mãe ficou apavorada com isso, né? Porque outra religião, outras situações. Então ela decidiu, através disso, ir para a igreja, para uma igreja que eu não vou dizer o nome, que é uma vivência dela e não minha, né? E a partir daí eu passei a acompanhá-la nos cultos. Eu já me interessava por música, então me envolvi bastante com a questão musical, até que ela se separou do meu pai. Isso eu tinha por volta dos 11 anos. Acabei ficando com meu pai, né? Fui morar com meu pai. E meu pai trabalhava o dia todo, né? Então, assim, no período que meu pai estava trabalhando, eu ia pra escola, eu me virava, eu comia na casa dos vizinhos ou na casa da minha tia. E eu acabei me envolvendo com outra igreja, né? Com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Passei um bom tempo lá, mas as visões não acabavam, os contatos espirituais eles não acabavam. E em algum momento eu pensei que era uma espécie de dom dentro do cristianismo que eu tinha, mas na verdade era apenas a minha mediunidade falando bem alto. E eu tentei lidar com isso dentro da igreja, enquanto eu lidava com a música e com as outras coisas, mas eu não estava sendo muito bem sucedido. E chegou um determinado momento onde eu tive as minhas primeiras experiências reais, né? Eu comecei a ver e conversar com eles de uma forma muito física, muito consistente e muito frequente. E depois aconteceu um outro episódio que eu vou contar em outro vídeo porque é um pouquinho extenso. E aí eu tive o meu primeiro contato
com um terreiro, mas na verdade esse já era de Umbanda. Eu passei muito mal e eu fui levado para lá para receber uma assistência e lá mesmo eu tive a minha segunda incorporação, né? Então veio o que a gente chama de herê, são as crianças, né? E recebi o meu herê e ele explicou algumas coisas a respeito de mim e dos cuidados que eu precisava ter a partir de então. Eu gostei de saber, foi uma resposta que me convenceu. E eu passei então a tentar entender melhor, mas eu tinha 14 anos e igual um adolescente com 14 anos que tem responsabilidade, né? Então eu tentei, mas meu pai acabou descobrindo, fez um escândalo, ameaçou até mesmo tocar fogo no barracão. Não que ele fosse colocar, né? Eu pelo menos espero, eu acho que não. Mas enfim, mas eu estava sob a tutela dele e eu tinha que respeitar. Então eu simplesmente abandonei, voltei para a igreja, tentei ficar firme e continuei desajustado na igreja, continuei não conseguindo compreender a minha estadia ali. Não fazia sentido muita coisa para mim, eu não concordava com muita coisa que era dita e eu não queria ficar debatendo. Então, como já diz aquele velho ditado, os incomodados que se retirem, me retirei. E acabei adiando esse meu novo contato porque enraizou muita coisa que foi dita dentro das igrejas. Que, assim, não falando mal das igrejas, mas infelizmente ainda existe uma forma de tratar as outras religiões dentro do cristianismo, e principalmente de algumas igrejas evangélicas, que não condiz respeitosamente com o livre-arbítrio das pessoas. Então eu tinha uma cabeça muito fechada, eu passei a achar que realmente estava tudo errado, realmente que aquilo não podia ser uma coisa boa, e eu acabei por criar essa imagem na minha cabeça e eu não conseguia me entregar. Tempos depois fui tendo experiências e conversando sempre com várias e várias pessoas que eram envolvidas com essas religiões, né, que são do cunho mais voltado à parte espiritual, à parte espírita, vamos dizer assim, né? E a partir daí eu descobri que realmente eu estava desajustado e que eu precisava me encaixar em algum lugar. E eu acreditei que esse lugar era a Umbanda. Então, mesmo já tendo sido iniciado no Candomblé, mesmo tendo passado pela igreja evangélica, tentei outros segmentos, inclusive de igrejas cristãs e evangélicas, mas eu me apaixonei muito pelo louvor, mas eu não conseguia entender determinados dogmas e não conseguia me entregar de coração. Então eu achei que realmente não era aquilo para mim, que aquilo funcionava para outras pessoas, e ainda acredito que funcione para outras pessoas. Eu acredito que Deus ele tem propósitos diferentes do que a gente acha. Então não é porque a religião espírita deu certo para mim que vai dar certo para outras pessoas. Não é porque a Umbanda deu certo para mim. Na verdade, hoje eu me considero espiritualista e não umbandista, né? Mas não é porque deu certo para mim que vai dar certo para todo mundo. Então, não acredito que as pessoas tenham que seguir exatamente aquilo que eu estou dizendo. Mas eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouco melhor para saber exatamente do que elas estão falando. Porque existe muito julgamento por conta do que disseram, por conta do que se pensa, por conta da atitude e do caráter de pessoas que estão na religião e que acabam sujando a religião em si. Então existe gente ruim em qualquer religião, existe gente ruim sem religião. Gente ruim está em todo lugar, né? Então a gente não pode generalizar. Mas, voltando ao meu ponto pessoal, então naquele momento eu entendi que eu tinha um propósito sim e que eu precisava prestar um pouco mais de atenção nele. E foi então que eu decidi dar uma chance para a Umbanda. E quando eu dei essa chance para a Umbanda, eu comecei a mudar naturalmente, eu não fui compelido a mudar. Eu fui sentindo coisas que não eram mais para mim, coisas que eram para mim, coisas que eu estava fazendo que estavam me prejudicando, pessoas que estavam me prejudicando, situações em que eu me colocava que eu podia me poupar. E eu entrei num processo evolutivo. Eu acho que o mais natural, né, é que a gente entre num processo onde a gente quer melhorar, onde a gente quer ter algo diferente na nossa vida, que a gente quer ser um exemplo. Eu como músico, como cantor, eu me exigia muito, né? As pessoas vão olhar para você e vão falar, poxa, eu acho que esse cara é legal.
e tinha muita criança que assistia meus vídeos e que se identificava comigo, e eu pensava, cara, eu preciso ser uma pessoa legal para elas, e acabei percebendo que eu também não estava sendo uma pessoa legal para mim, eu não estava sendo uma pessoa legal nos meus relacionamentos, eu não estava sendo uma pessoa legal na minha família, eu estava sendo uma pessoa que mantinha padrões errados que nem eu mesmo acreditava por conta do que falaram ou do que pensaram. E a Umbanda me ajudou a mudar isso. Hoje eu vejo tudo isso de forma diferente. E eu acredito que em qualquer religião em que você esteja, se é a religião que você se sente bem, a religião do seu coração, ela vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Ela vai te ajudar a respeitar a religião do próximo. Ela vai ajudar a entender. Então, assim, eu vejo Cristo como um ser muito iluminado. E eu não via Jesus Cristo julgando as pessoas, eu não vi Jesus Cristo na Bíblia andando apenas com os dele, eu não vi Jesus Cristo empurrando a religião, o dogma dele. Ele simplesmente queria que as pessoas entendessem que todas elas são iguais, que elas se amassem e que elas buscassem o melhor para elas, e isso refletisse no que ela faz para as outras pessoas. E eu acho que é isso que eu busco hoje, uma melhora significativa, porém demorada, né? Porque somos seres humanos, então melhorar é um processo complicado e dói, mas é bom. É bom, depois que passa você se sente incrível, você se sente vencedor, e aí chega a próxima batalha e aí você vai ver que aquela primeira batalha te fortaleceu para a seguinte, e assim você vai seguindo, buscando sua felicidade todos os dias e sendo uma pessoa melhor. E bom, resumidamente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não resumidamente porque eu sei que esse vídeo ficou longo, mas eu espero que vocês consigam entender a minha visão referente a isso. E claramente não estou falando mal de nenhuma religião, estou falando da minha experiência. Entendeu? É como você vestir uma roupa, ela não cabe em você, não vai ficar bem, então não tem por que você continuar insistindo em vestir. Mas eu não critico quem está vestindo a roupa e está servindo ela, entendeu? Então assim, a questão da religião é isso, é pessoal, é você. Então eu agradeço muito quem ficou comigo, agradeço muito quem assistiu esse vídeo. Se você tem alguma dúvida a respeito, pode colocar aqui nos comentários, que em breve eu vou estar fazendo a segunda parte desse vídeo, contando um pouquinho mais sobre a minha experiência e tirando algumas dúvidas de vocês, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e é nóis!